Que você for abençoado, nos procure, partilhe conosco aquilo que Deus está fazendo. Semana passada, alguém nos procurou dizendo: olha, na hora da oração da taça, eu fui curada. Sabe, Deus, a Bíblia fala assim, Salmo 133, que o Senhor se alegra com a união dos irmãos, e ali Deus ordena a sua bênção. Eu quero encorajar você a estar presente nos cultos, a estar aproveitando esse momento sublime, estar aqui, porque quando você está aqui, você pode receber a sua cura, porque você vai receber uma oração e Deus vai fazer sobre você, amém? Tenha esta expectativa, né? Eu estava ali ouvindo o testemunho do seu Edgar, e a gente tem caminhado com o seu Edgar já há tantos anos, como ele fez menção, e a gente partilhou desse momento de dor, porque nós somos uma família, nós estamos felizes com os que estão felizes, e nós estamos chorando com os que estão chorando. Isso não é um lugar para você frequentar, isso é uma família para você pertencer. E dentro dessa perspectiva, a gente caminhava com o seu Edgar, e as dores, as lutas e tudo mais. De repente hoje ele vem aqui dar o testemunho, da impressão que, pois é, o Flamengo fez gol, está fazendo gol toda hora, né? Como se isso acontecesse assim. É a gente manter os nossos olhos sabendo que Deus é poderoso, intervir aonde para os homens é impossível, amém? Então eu quero que você mantenha o seu coração focado naquilo que Deus está fazendo, e a gente não olhar o sobrenatural como se fosse uma coisa banal, nós celebrarmos, porque aquilo que nós celebramos, nós vamos receber, amém? Eu quero que você celebre com toda a tua alma, a todo momento, aquilo que Deus está fazendo, porque grandes coisas o Senhor está fazendo por nós, amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero partilhar contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração, muito significativa, e eu tenho no meu coração um senso de que isso vai abençoar bastante a sua vida. Então abra aí, livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 24 e 26, é um texto bem conhecido, que conta a história do Jacó, que nós todos já conhecemos muito bem, quando passamos pela transformação, e eu quero pegar esse texto apenas para fazer um enunciado, ou a construção disso que creio que o Espírito Santo quer colocar ao seu coração. Diz o texto: e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, uma noite inteira de batalha. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Pai, em nome de Jesus, clamamos tua graça para este momento, e a porção do teu Espírito, Senhor, para falar à nossa mente, mas ministrar ao nosso coração, e trazer, Senhor, consistência ao nosso espírito. Fala conosco, Senhor, e produz aquilo que tu tens preparado para esta noite, em nome de Jesus, amém. Quando eu olho para esse texto, e o que eu quero fazer menção dele aqui, é justamente a situação de uma noite inteira de batalha, uma noite inteira de luta, mas chegando um momento que passou toda aquela noite, ele continuava lá pelejando, continuava lá batalhando, dizendo assim: eu não vou te largar, enquanto você não me abençoar. E o título desta mensagem é: não desista no meio da luta. As lutas, elas estão aí, mas o fato é que nós precisamos olhar para elas e enfrentarmos estas lutas com coragem e com determinação. Nós não podemos nos largar ou ficarmos aí como perninhas moles, que diante de qualquer dificuldade a gente já esmorece, a gente já enfraquece na fé, a gente já desiste dos planos, já desiste daquilo que nós tínhamos recebido do Senhor. E quando a gente começa a olhar para as coisas que à nossa volta acontecem, e sempre acontecem, nós não podemos ser vítimas diante disso. Então o desafio é: não desista no meio da luta, enfrente-a até que você supere, você passe para o outro lado, para então você receber aquilo que Deus tem preparado para você. Aqui Jacó lutando com o anjo, fala de perseverança, fala de determinação, fala de expectativa e fala de fé, fé de que Deus vai fazer.
Sabe, nós já temos conversado muitas vezes aqui sobre a compreensão de que muitas vezes Deus faz milagres em nosso favor, e às vezes o milagre é uma grande colheita, mas às vezes o milagre aparece como uma semente, e tem muitas ocasiões que nós olhamos e diríamos: poxa, afasta de mim esse cálice, e a luta, em muitas ocasiões, vem ser esta semente para a bênção na nossa vida. É importante, no meio dessa situação toda, estarmos desenvolvendo a nossa perseverança, a nossa fé e a nossa determinação. E Deus quer nos caminhar, ou nos conduzir, para um lugar de maturidade. E maturidade, uma das virtudes da maturidade, gente, é algo chamado resiliência, que é diferente de resistência. Resistência, você resiste. Resiliência é a possibilidade de você, no meio de uma situação caótica, no meio de uma situação de grandíssimo estresse, no meio de uma situação de perda, no meio de uma situação bastante desagradável, você não entrar com um surto psicológico, emocional ou até espiritual. É você não sucumbir diante das pressões que acontecem. Maturidade nos desafia a olharmos para as coisas todas que estão à nossa volta, mesmo que sejam desagradáveis, e nós não nos abalarmos, nós não implodirmos, nós não sermos amassados por ela. E a expectativa da resiliência é porque nós sabemos e temos uma estratégia para poder lidar com as adversidades. Então Deus está sempre nos chamando e nos conclamando para ir em frente. E o detalhe é que nós não vamos conseguir ter maturidade se no meio de qualquer dificuldade a gente se entregar. Então eu quero falar de algumas verdades aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho algumas coisas da palavra de Deus. Primeira verdade: as lutas fazem parte da vida. É impossível você passar por esta vida sem ter luta, gente. Pensa um pouquinho. É impossível você passar por esta vida sem ter lutas. E veja, mais importante do que acontece com você é como você interpreta o que acontece com você. As lutas são inevitáveis, mas como é que nós vamos olhar para esta luta? Como vamos conduzir a nossa vida? Nós podemos fazer como a Iena Hard, lembra? Ó céus, ó vida, que azar, isso não vai dar certo. Podemos levar a vida assim, ou podemos nos encher em fé e sabendo que eu vou conquistar todas as coisas, porque Deus está comigo, e se Deus está comigo, Ele me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou ter adversidades, elas vão bater na porta, mas eu não vou desistir, sabe por quê? Porque Deus está comigo. Eu não vou ficar aqui choramingando as pitangas, ou a morte da bezerra. Eu vou me posicionar, porque eu sei que eu tenho estado com Deus, e se Deus está comigo, não importa o que há de acontecer, nós vamos superar, nós vamos vencer. Agora, na hora da dificuldade, não desista. Me ajuda aí, diz para o teu vizinho: na hora da dificuldade, não desista. Sabe, tem uma história bastante antiga que você talvez conheça, que 2 sapos caíram num barril de leite, e um tentou se escapar e tentou colocar as suas patas no barril e escorregou, e ele começou a nadar, e ele disse: não tem jeito, não tem como escapar, e ele se desistiu, ele se entregou, e acabou afundando e morreu afogado no fundo do barril de leite. E o outro disse: eu não vou me entregar, e nadou, 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 até aquele leite virar manteiga. A expressão é: não se entregue em nome de Jesus, não desista. As lutas são inevitáveis, nós não podemos mudar isso, mas nós podemos mudar o resultado das lutas na nossa vida. Nós não precisamos sucumbir diante delas, nós podemos enfrentá-las, e nós vamos experimentar a transformação, o milagre, o cuidado de Deus. Nós vamos romper e vamos para o outro lado, onde a bênção de Deus está preparada para nós. Amém? Segunda verdade: nas lutas nós somos forjados, gente. Os grandes guerreiros são forjados no furor da batalha. Você não vai formar um guerreiro lá numa sala no ar-condicionado, não tem como. Você não vai forjar uma pessoa naquilo que não tem problema. Sabe, tem uma frase célebre no meio dos administradores que dizem assim: administrar uma empresa quando você tem dinheiro
é moleza, qualquer um faz. Agora experimenta administrar quando você não tem dinheiro. Aí é que você vai ser forjado. As dificuldades ou as lutas, elas nos forjam. A Pixar lançou um filme em 2008, que falava a respeito de algumas situações de lixo e tudo mais, e que uma parte do planeta Terra foi para uma nave, e lá naquela nave tudo era automatizado, e as pessoas começaram a viver aquela vida automatizada. Então não se tem mais vida com o outro, só tem uma tela para você falar do celular, não tem necessidade de você fazer muitas caminhadas, não tem necessidade de muita coisa, e o resultado disso foi muito trágico. É uma crítica à ideia de um mundo onde tudo é fácil. Quando tudo é fácil, você começa a ver uma população toda que começou a entrar numa obesidade, numa morbidez, com falta de tenacidade, não tem pegada e não tem condição e força e vigor para resistir às coisas que acontecem. Há um provérbio oriental muito interessante que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos, eles vão criar tempos difíceis, e graças a Deus, tempos difíceis vão gerar homens fortes. A ideia é que muitas vezes nós olhamos para a luta e não queremos estar na luta, só que a luta nos forja, a luta nos capacita, a luta nos dá tenacidade, a luta nos traz a possibilidade de termos garra para enfrentarmos e continuarmos, sem ficarmos como crianças, chorando, quando a chupeta foi tirada, ou quando a chupeta caiu do lado. Sabe, estávamos conversando, agora semana que passou, ouvindo o pastor Luciano Subirá, e o pastor Luciano Subirá tem um testemunho muito interessante, do filho dele, que muito jovem ainda, estava querendo se casar, e o pastor falou para ele: olha, você quer se casar, mas tem algumas coisas que você tem que aprender ainda. E ele falou: então vamos aprender. Ele falou: olha, você está disposto a gente acelerar esse processo de aprendizado? E o filho disse: não, pai, eu estou dentro. E aí a situação é que o menino ia para os Estados Unidos para estudar, e o pai falou para ele: olha, você vai para lá, isso vai gastar tanto, aqui você vai gastar tanto, aqui você vai gastar tanto, e o que eu posso propor para você dentro disso, separar este valor para dar para você, só que assim, todo começo de mês eu vou mandar o dinheiro, tu não te preocupe com isso, mas você tem que viver o mês com aquilo que eu te mandar, tá ok? Tá ok. E o menino foi, aquela experiência, aquela coisa nova, e aí de repente lá, quase no final do mês, ele liga para o pai, diz: ô pai, olha, tá muito legal aqui, mas acabou o dinheiro, tem como você adiantar o começo do mês? E o pai dele falou: não tem. Pai, não tem o dinheiro? Não, o dinheiro está aqui, está na conta, está reservado de acordo com aquilo que a gente tinha combinado. Mas pai, são só 3 dias. E aí o pastor conta que, pois é, são só 3 dias, então jejue. Eu não quero dar a você uma ideia de um pastor crápula, porque isso todo tinha um contexto, ok? Eu estou só compartilhando uma parte do testemunho, mas a ideia é, aquele menino aprendeu, no próximo mês, não faltou dinheiro, ele conseguiu ter os 30 dias, possibilidade de poder comer, você entende? A dificuldade forjou, e hoje é um menino casado, está muito próspero, muito abençoado, mas a ideia é que muitas vezes nós experimentamos algumas coisas na nossa vida, que não foram muito boas, que não foram fáceis, e aí chega uma nova geração, a gente quer aliviar a barra do que puder, a gente quer dar tudo o que eles queriam, ou aliás, tudo aquilo que a gente queria e não teve, a gente quer comprar agora para dar de mimo para os nossos filhos, e aí a gente cria um tempo fácil, e de repente os nossos filhos acabam se tornando pessoas fracas, que vão gerar tempos difíceis, e não pessoas forjadas. Eu quero desafiar você a interpretar os tempos, interpretar as lutas, como uma possibilidade de estar fortalecido no seu interior, para você poder vencer, e não ficar abalado diante de qualquer dificuldade, para qualquer coisa, ficar correndo e ligando: pai, socorro,
Não que há problema de ligar para o pai, mas a expressão da gente poder assumir a nossa responsabilidade e saber que vamos crescer a partir das pressões que são estabelecidas sobre nós. Amém? Não fuja da dor e das dificuldades, mas enfrente com coragem e fé, a fim de sair dela forjado e vencedor. Se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver que Josué, em um determinado momento, ele tinha um desafio muito grande, que era tomar a terra que Deus havia dado de promessa dos habitantes que lá estavam, que eram homens de guerra, eram homens valentes. E aqui Josué olha para aquela situação e diz: uau, e ele poderia temer, e por causa do seu medo, por causa da sua fragilidade talvez, diante da circunstância, ele poderia ter recuado e todo o povo não teria experimentado as promessas que Deus tinha para eles. A luta estava ali, a dificuldade estava ali, e se ele tivesse uma ação natural, que possivelmente muitos de nós teríamos também, as bênçãos de Deus não aconteceriam. Ele teria desistido no meio da luta, mas a expressão é que ele teve fé, ele teve perseverança, ele foi com determinação: eu não vou te largar, Deus, porque se tu me prometeu, tu vais cumprir. E resultado, levou um povo que era escravo a se tornar uma nação de conquistadores. Aquilo que era uma coisa meio que um fardo, uma coisa que, como um karma sobre aquele povo, agora você vê Deus mudando a sua sorte, agora se tornando conquistadores, porque a luta os forjava, e no meio da forja a gente tem vontade de fugir, e eu vim aqui essa noite para te dizer: não fuja no meio da luta, porque ela vai lhe abençoar, ela vai levar você ao lugar que Deus tem preparado para você. Se nós formos um pouquinho mais, nós vamos ver uma situação interessante, que Daniel estava orando por algumas coisas, e ele começou a orar, mas demorou a resposta, e demorou a resposta, e demorou a resposta. Sabe, às vezes a gente vai orar por algumas coisas: Senhor, abençoa meu casamento, mas a resposta demora, a ponto de muitas vezes a gente já não estar mais ali, já ir embora. Quando chega o anjo, não tem mais ninguém para receber mensagem. O fato é que no meio das lutas, nas demoras da vida, não desista, não pare de lutar. Tem uma bênção para você a hora que você cumprir com tudo aquilo que precisa ser cumprido. Não desista. A Bíblia nos diz no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 13, a seguinte situação: e ele prosseguiu, o anjo falando: não tenha medo, Daniel, desde qual dia? Primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Qual dia, gente? Primeiro dia. Mas ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Aqui o texto está falando de uma batalha espiritual, gente. Deus ouviu e mandou a resposta, só que estava se travando uma batalha espiritual. O príncipe da Pérsia fala dos demônios que estão nos principados e potestades nas regiões celestiais. O anjo veio, mas havia uma resistência para que a palavra de Deus para Daniel não se concretizasse. E nesses 21 dias, onde Deus já tinha ouvido no primeiro, Daniel teve que ter persistência, ele foi forjado pela demora, ele teve que aprender a suportar a pressão de uma esperança tardia. Aprenda isso, a esperança tardia, ela entristece o coração, mas se nós pararmos no meio, nós não vamos ter promessa. A ideia é que ele: olha, eu estava aqui com o príncipe da Pérsia me resistindo, então Miguel, um dos príncipes supremos, vem em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Deus mandou reforço para o anjo, e o anjo chegou agora para dar uma resposta para o Daniel. E se o Daniel já tivesse virado as costas e ido embora, não estava lá para receber o anjo. Eu quero te dizer, você quer algumas coisas da presença do Senhor, seja firme e determinado e não desista, porque talvez demore um tempo, mas Deus está ouvindo todas as coisas. E na hora que você desistir e for embora, de repente o anjo chega com a tua bênção e você já não está mais lá. Então, não desista no meio da luta, persista, seja consistente, seja uma pessoa determinada. Deus, eu não te largo, porque eu quero a tua bênção. Amém?
A expressão de que muitas vezes nós ficamos uma vida de facilidades. E eu quero te desafiar a você não viver numa vida de mediocridade, numa vida simplesmente de rotina, mas você se lançar para dizer: Deus, eu quero tudo aquilo que tu tens para mim. Esta é a situação. Terceira verdade: nas lutas nós somos transformados. Quantas coisas, gente, a gente só dá valor depois que a gente passou por elas. As lutas, elas vão transformando a gente, elas vão mudando o nosso jeito de ser. Veja, Jó passou por uma situação muito difícil. Vocês conhecem a história, está lá no livro de Jó, um pouquinho antes dos Salmos. E ele é tido por um homem bom e um homem justo. E de repente ele começou a passar por uma luta muito grande. E no meio daquela luta, veio à tona o que estava no seu coração. Ele diz: olha, eu sou bom, eu sou justo, eu sou correto. Não é justo comigo passar isso que eu estou passando. Deus não está sendo correto comigo, porque eu sou um homem bom. Sabe quantas vezes as pessoas dizem: eu sou um homem bom e eu não mereço estas coisas. Sabe, era essa luta de Jó. Ele era um homem bom e justo, só que ele confiava na força do seu braço, na sua autojustiça, sua autojustificação. E a expressão é que conforme a luta foi passando, nós vamos ver o coração de Jó sendo transformado. E chega lá no final do livro de Jó, ele diz assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu estou falando do que eu não sabia. Eu não sei nem o que eu estava falando. Me perdoa, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, de contigo andar. No meio da luta eu pude te conhecer, e agora eu sei que tu és bom. Tem uma expressão que é muito utilizada, que diz que se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Isso não é da Bíblia, gente, mas é um modus operandi muitas vezes de Deus, porque Deus nos ama a ponto de muitas vezes permitir algumas coisas na nossa vida, para que nós possamos ser transformados. As lutas nos transformam e tornam o nosso coração mais grato. Sabe, a Bíblia nos diz, no livro de Eclesiastes, que melhor é ir na casa de luto do que na casa de festa, porque na casa de luto nós vemos o final de todas as coisas. Ele está dizendo: olha, quando a gente vai começar a perceber como as coisas funcionam, você vai ter que se render e constatar de que isso bate na porta de todo mundo. Só que quando você para analisar, você não leva a sua vida no oba-oba, você passa a ter uma consciência clara do para que você existe e aquilo que foi dado para você. Está tudo bem, de repente vem um diagnóstico que você tem poucos meses de vida, o seu mundo cai, e aí então você começa a ver o que de fato vale a pena. Então a expressão, a gratidão no nosso coração, tantas coisas à nossa volta, nós precisamos ser gratos, mas as pessoas só percebem o que tem quando estão à iminência de perder. Você já agradeceu a Deus pela sua vida? Você já agradeceu a Deus pela possibilidade de você ter um lar, ter pessoas que você ama, ter pessoas que amam você? Já agradeceu pelas coisas que acontecem muitas vezes à sua volta, que você gostaria que fosse diferente, mas ainda assim a possibilidade que você tem? Sabe aquela história: eu saí com o carro e o carro estraga, o carro estraga, o carro estraga. Não sei se é bênção ou maldição. Você tem um carro, então isso é bênção, agradece a Deus. A expressão de gratidão. As lutas, elas colocam na perspectiva correta. Então é assim, no meio da luta, não pare. Isto não é o fim, o filme não acabou, tem coisas para além disso. Amém? As lutas, gente, elas nos promovem. Davi não seria nada se não tivesse um Golias, ele não seria rei. Moisés não seria o libertador se não tivesse escravidão. Eliseu não seria profeta se Elias não tivesse sido tirado. Eu quero dizer que algumas dificuldades, algumas lutas, elas nos dão a possibilidade de sermos promovidos. Golias era um adversário fabuloso, era um inimigo contundente, mas ele foi a ferramenta de Deus para colocar Davi no reino. Qual o caminho de Davi ao trono? Tinha que passar por um Golias. Sem o Golias, ele estava lá pastoreando ovelhas, mas com Golias, ele foi para o céu, ele foi para a glória, ele foi lá para o lugar do trono. Você entende? Se nós olharmos o povo que estava escravo, ser escravo é bom, gente? É
claro que não. Mas é porque o povo estava escravo que Deus chamou um libertador. Então o milagre aconteceu porque tinha uma luta. Elias foi levado, em outras palavras, é como se ele tivesse morrido. A morte é boa, gente? É claro que não, mas aquela tirada de Elias deu possibilidade de que Eliseu pudesse continuar o seu destino profético. Não olhe para as lutas simplesmente como lutas, mas tenha determinação no seu coração de compreender que elas podem te promover, e a partir dessa situação, não pare no meio delas, continue. Eu olho para Jacó, e Jacó diz assim: eu não te largo enquanto não me abençoar, eu não te largo. Se ele tivesse parado, gente, a bênção não teria acontecido. As bênçãos, ou as dificuldades, as lutas, elas nos promovem. Veja, cantamos aqui hoje sobre a mulher do fluxo de sangue. Pensa uma mulher que 12 anos está com um problema terrível de hemorragia, está totalmente fragilizada, fraca, usou todos os recursos financeiros que tinha para conseguir a cura, agora estava quebrada, foi em todos os médicos, e agora os melhores médicos diziam: nós não podemos fazer mais nada por você. Então imagine um pouquinho a situação, a mulher extremamente fragilizada fisicamente, sem recurso financeiro, se sentindo ninguém, porque não tem nada, ou ninguém que possa fazer alguma coisa por ela, porque ela não tem mais dinheiro, e toda a cultura e toda a ciência não tem mais remédio. Normalmente, onde é que a gente estaria se isso batesse na nossa porta? Muitos estariam deitados no fundo de uma cama, esperando a morte chegar, mas de repente ela disse assim: olha, eu estou no meio da luta. Note, a luta não acabou, ela está no meio da luta, e ela diz assim: olha, eu ouvi falar que tem um Jesus. Então ela levantou da cama, e ela foi para o meio de uma multidão, gente. Ela está toda fraca, toda fragilizada, mas ela vai no meio da multidão pedindo licença. Ela teve que colocar uma roupa legal, disfarçada, porque se soubessem que ela estava no meio daquela multidão, porque ela estava nos dias de fluxo, ela seria apedrejada, ela não podia fazer isso. Mas ela disse: eu vou enfrentar esse preconceito, eu vou enfrentar a multidão, e eu vou em busca, porque tem Jesus lá, e quando eu chegar lá e eu colocar a mão na orla do manto dele, eu vou ser curada. No meio da luta, no meio da dificuldade, as coisas não tinham mudado, as coisas continuavam difíceis, gente, mas no meio daquela luta, aquela possibilidade que ela estava vivendo, era a sua possibilidade de promoção, ela era candidata a um milagre, e ela não desistiu, ela foi, e quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. A expressão que eu quero te dizer, é que quando lá os endemoniados chegaram a Jesus, eles foram libertos, só foram libertos porque estavam ruins. Aqueles que eram famintos foram saciados porque estavam famintos, os que estavam enfermos foram curados. Se você tem um problema, você é um candidato para receber o milagre de Deus, e Deus quer operar em nosso favor, porque Deus nos ama. Não é para vivermos uma vida simplesmente no natural, tem uma porção de Deus para transformar e impactar nossa vida, amém? Mas não desista no meio da luta. Me ajuda e diz para o teu vizinho: não desista no meio da luta. Se você desistir antes da hora, você vai ter problemas, não desista. E eu quero encerrar aqui, trazendo 3 lições, para a gente poder levar na nossa vida. Primeira lição: não se coloque por vítima diante das dificuldades. Você não é um coitado que o mundo conspira contra você. Diga graças a Deus. Você não é vítima, você não é vítima. Olhe para as coisas que acontecem, e olhe para todas elas, e tire lição, aprenda com as coisas que acontecem. Se você tirar lição daquilo que você passa, você vai melhorar. Tem algumas coisas que eu já aprendi de lição na minha vida. Uma delas é, eu já fui fazer parte hidráulica numa casa, e toda vez que eu faço, ela pinga, e pinga, e pinga, e pinga, aí eu tento de novo, e pinga, e pinga, e pinga, e eu faço, e pinga, aí eu coloco mais vai da rosca que eu faço, quebra tudo, vaza tudo. Então eu tirei uma lição: eu não sirvo para encanador. Essa é a minha lição. Mas essa é uma lição simples da vida, mas o que você vai dizer a respeito de outras tantas coisas? Outras tantas coisas que você tem que enfrentar.
Sabe, tem horas que a gente quer ficar tendo a razão em todas as coisas. Aprenda, é melhor às vezes você ser feliz do que você ter razão. Abra os teus olhos, aprenda, tira a lição. Agora, não se coloca por vítima. Ai Deus, mas essa mulher que tu me deste, Deus não te deu, foi você que escolheu. Agora fica com ela. A expressão é, não se coloque por vítima, mas tira a lição e segue em frente. Amém? Segunda lição, os pequenos desafios nos preparam para grandes desafios. Ninguém começa grande, gente. As criancinhas, quando começam a caminhar, elas dão uns passinhos e caem, dão uns passinhos e caem, dão uns passinhos e caem. São pequenos desafios, para que daqui a pouco ela possa estar correndo e fazendo tudo o que pode fazer, que nós fazemos como adultos. Quando nós temos algumas dificuldades, elas começam pequenas, mas escute, elas vão piorar. E eu quero te trazer boas notícias. Elas piorarem não significa nada, significa que você vai fazer diante delas, porque você vai se tornando um homem maduro, uma mulher madura, pessoas de Deus, que suportam toda a prova, e vão caminhando, um desafio, a outro desafio, a outro desafio, até nós podermos cumprir o projeto de Deus para a nossa vida, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos aqueles que permanecem em fé, no meio das dificuldades, e nós vamos herdar a promessa, amém? Aleluia, celebre ao Senhor, aleluia. E finalmente, uma terceira lição que eu quero terminar esta noite, garanta, tenha segurança, tenha certeza, de que você estará com Deus, no meio das tuas lutas. Sabe, há uma expressão interessante do livro de Gênesis, onde Deus chama Abraão, e fala, Abraão, vem cá, eu te dou uma promessa, você vai ser pai de nações, as coisas acontecem, e que legal, Abraão, que joia, e aí, o tempo passa, e nada acontece na vida de Abraão, ele não tem o filho que ele esperava, e aí ele dá um jeitinho brasileiro, vai lá, pega a concubina, ou a escrava da sua esposa, deita com ela, e tem um filho com ela, chamado Ismael. E aí quando ele faz isso, você vai perceber que Deus se cala, Deus não fala mais nada. Se olhar para a Bíblia, você vai ver que vão ser 13 anos de silêncio, e com 13 anos, que era a ideia de emancipação daquele menino, então Deus volta a se apresentar para Abraão, e diz assim, Abraão, você escolheu mal, então agora te vira e vai criar o que você fez, arca com as consequências. Agora, acabou? Então vem cá, eu estou aqui, estou te chamando de novo, a minha promessa para contigo, ela permanece, eu quero fazer você pai de nações, mas eu sou contigo, e você está comigo? Aí o texto de Gênesis 17 diz assim, seja perfeito e ande na minha vontade. Sabe, tem horas que a gente quer fazer o que nos parece direito, e a gente troca os pés pelas mãos, e quando a gente troca os pés pelas mãos, a gente quer ainda que Deus corra e venha em nosso socorro. No meio das lutas, já que elas vão acontecer, tenha segurança de que você está no lugar que Deus preparou para você. Não queira estar num lugar diferente, há uma bênção de Deus no lugar que Ele preparou. Elias estava num tempo que estava sendo perseguido pela rainha Jezabel, e ele corre, e ele chega num lugar e Deus diz, você vai ficar aqui, e o riacho vai ser água para você, e eu vou mandar os corvos trazerem comida. Este é o lugar onde tem provisão para você, Elias. Não é estar lá na Jezabel, não é estar lá na caverna, é aqui que tem provisão. E de repente acabou essa provisão, e Deus diz, agora eu tenho outro lugar para você, agora você vai lá para a casa da viúva. Sabe a expressão que esse texto está nos dizendo? Que nós temos que estar atentos, porque tem uma provisão de Deus para a nossa vida. Você precisa de paz, tem uma provisão de Deus para você. Você precisa de alegria, tem uma provisão de Deus para você. Você precisa de esperança, tem uma provisão de Deus para você. Mas tem que estar na presença dEle. Ele está diante de você, você está com todos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando a quem possa agradá-lo.
Ele sabe onde você está, mas Ele pergunta: e quanto a ti? Anda na minha presença. Quanto a ti, vem estar aqui. As pessoas se precipitam em correr atrás de coisas que não foi Deus que colocou. Fui pastor de uma senhora que passou por um processo de divórcio bem dolorido, e ela mudou de cidade e foi para a cidade onde nós estávamos abrindo a igreja, e lá ela se converteu, e foi uma história tão bonita. Mas o tempo passou e o ex-marido dela começou a ter outros problemas que era a sua atual mulher, e ela disse: eu vou voltar para aquela cidade, porque se eu voltar para lá, então eu vou ter uma chance de reatar. E nós olhamos para ela e falamos: querida, não faça isso, esse não é o caminho de Deus para você. Às vezes Deus traz impulsos ao nosso coração. Veja, todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas Deus dá impulso ao nosso coração, ao seu líder, a pessoas que te amam, para poder dizer: oi, olha, presta atenção, tem uma coisa diferente aqui, coisa que você tem que procurar, escutar o que Deus tem para você, onde é o lugar de estar. Ela foi, e foi 6 meses, gente, que ela voltou logo depois, toda ferida e machucada, porque ela saiu do lugar, da presença de Deus, onde a bênção estaria. Não é o lugar de estar próximo de mim e da Sara, era o lugar que Deus não tinha para ela lá longe. Aquilo era um laço, era uma armadilha. Tem um lugar para a gente permanecer no meio da luta. Não é no lugar onde você vai ficar cavocando as tuas feridas com caco de telha. Não é ser hard, ó céus, ó vida, que azar, não vai dar certo. É um lugar na presença de Deus, porque Deus é poderoso para fazer sobre nós infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar, porque Deus é Deus, e Ele olha para nós e diz: olha, eu sou contigo, mas e você? Anda na minha presença, no meio das lutas. Eu desafio para você não parar no meio delas, não desista no meio delas, porque tem uma bênção para você lá na frente. Mas se você está na luta, garanta-se, tenha segurança de que você está no lugar que Deus chamou você para estar. Não vá trocar os pés pelas mãos, não vá te precipitar, não vá querer lá tirar as coisas, a desforra, querer falar o que Deus não mandou você falar. Há um lugar em Deus onde toda a provisão é derramada. E aí, meu irmão, quando nós estamos nesse lugar, nós ficamos não mais por nossa conta e risco, porque Deus é conosco e Ele vai nos capacitar. Gente, corvo não traz comida, corvo rouba comida, mas para Elias, o corvo trazia. Eu não sei qual é a regra lá fora, mas eu sei uma regra: Deus é bom, Deus nos ama, Deus cuida de nós. Acredite, esteja na presença dEle, e Ele vai fazer sobre você coisas infinitamente maiores do que você pode imaginar. Amém? Não desista no meio da luta. Nós vamos cantar uma canção que todos nós conhecemos, mas deixa eu te falar um pouquinho dela. Essa canção, ela diz assim: é assim que eu luto as minhas guerras, porque as guerras acontecem, e eu estou aqui muitas vezes caminhando, e aí diz a canção: parece que eu estou cercado. Sabe, há uma expressão do livro de Reis, em que o rei da Síria queria matar Eliseu, porque tudo que o rei da Síria planejava, Deus falava para Eliseu, e Eliseu livrava todo o povo de Israel. Então o rei da Síria mandou seu exército, cercaram a casa de Eliseu, e de manhã cedinho, o moço de Eliseu, chamado Geazi, saiu para fora para buscar água. E quando ele sai, ele olha para as montanhas e vê os exércitos inimigos, e ele volta apavorado para dentro de casa, diz: meu pai, nós estamos cercados, nós vamos morrer. E Eliseu vem para fora, olha para aquele exército todo, dá um sorriso. A Bíblia não diz o sorriso é por minha conta. Dá um sorriso, olha para Geazi e faz uma oração. E a oração dele é: Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja aquilo que eu estou vendo. E aí os olhos do Geazi se abriram, e ele viu que eram muito mais os exércitos de Deus ao redor deles do que todo o adversário que estava ali. Amém? Isso a Bíblia diz. Isso é o que esta canção canta. Olha, é assim que eu luto as minhas guerras. Tem alguns momentos que eu olho e até parece que eu estou cercado,
Mas sabe, chega um momento onde os nossos olhos, eles se abrem, os nossos olhos espirituais se abrem, nós passamos a ter discernimento, porque nós queremos o sobrenatural de Deus, nós queremos caminhar com Deus que é sobre nós. E quando os nossos olhos se abrem, aquilo que parece que estamos cercados, a gente olha e diz assim: mas na realidade eu sou guardado pelo teu amor. Até parece que eu estou cercado, mas eu sei, Deus, agora, porque eu vejo, eu sou guardado por ti. E porque eu sou guardado por ti, é assim que eu luto as minhas guerras, e é assim que eu vou lutar as minhas guerras. Parece, mas eu sou guardado. E esse loop vai se formando. Lutas, uma aparente derrota, mas a gente olha para o céu e tem a segurança da vitória. E porque eu tenho segurança na vitória, eu vou enfrentar outra luta, e tudo vai acontecer, mas eu vou continuar com segurança da vitória, porque o meu Deus é por mim, o seu Deus é por você. Amém? Queria que você ficasse de pé, e eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar no seu coração. Sabe, hoje você talvez tenha algumas lutas, mas eu sei que essas lutas vão passar, mas eu também sei que amanhã você vai ter outras lutas. E eu não vim a este lugar falar de luta, eu vim te dizer que no meio dela não desista, porque Deus tem bênção para você. Então, você vai começar a profetizar sobre você, você vai abrir a sua boca e proclamar sobre a tua própria vida, vai fazer dessa canção ser uma coisa rema para você, dizendo: Deus, é assim que eu luto as minhas guerras. Deus, é assim que eu luto as minhas guerras. Às vezes parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti, e porque eu sou guardado, então é por isso que eu luto as minhas guerras. E você deixa o Espírito do Senhor operar sobre você. Deus vai fazer milagres aqui essa noite. Amém? Vamos ouvir o Espírito Santo. Fale aquilo que Deus coloca ao seu coração.